boa tarde para você que acompanha a programação da Docton TV. Falamos ao vivo dos nossos estúdios aqui no bairro Santa Zita para começar mais um painel político. E hoje com muita satisfação recebendo um caratinguense ilustre que faz questão sempre de estar em sua terra, o Eduardo Teixeira de Rezende. O Eduardo que é grão-mestre do Oriente do Brasil, em Minas Gerais. Está conosco aqui também o Cláudio Williams Alves, que é grão-mestre adjunto também do Grande Oriente do Brasil, do estado de Minas Gerais. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Eu sei da sua agenda corrida, dos seus compromissos. O Eduardo está em Caratinga para o lançamento de um livro hoje na loja Obreiros, aliás, o livro Obreiros do Conhecimento, literatura maçônica da augusta e respeitável loja simbólica Obreiros de Caratinga, não é isso? E a organização é do Eugênio Maria Gomes. E o motivo maior da sua visita aqui é o lançamento do livro, mas acredito que também rever grandes amigos, né, Eduardo? Com certeza. Caratinga é nosso porto seguro. Quando a gente chega aqui na cidade, nós estamos em casa. Muito bem. Vamos dizer, aqui é minha casa. E a gente vem com muita alegria e hoje com a satisfação de trazer meu grande amigo de Uberlândia, Cláudio William Alves, nosso grão-mestre adjunto. E estamos aqui nessa visita prestigiando esse lançamento que é o volume 4º do livro Obreiros do Conhecimento, um projeto muito interessante que nós agora estamos colocando ele no Brasil inteiro. Nós vamos fazer o primeiro livro chamado Obreiros da Articulação, que a maçonaria é uma sociedade que preza o conhecimento e entende que o conhecimento é a mola mestra de todas as transformações. Foi assim no passado, desde os primórdios da nossa criação como instituição, até os aprimoramentos ao longo do tempo e até o dia atual, as datas hoje. Nós temos uma capilaridade no mundo inteiro e congregamos pessoas que se intitulam irmãos, todos voltados para o engrandecimento da pátria, o engrandecimento da sociedade e para o fortalecimento daqueles valores democráticos que nós acreditamos. O assunto maçonaria é sempre muito instigante, afinal de contas a maçonaria se preza pelo conhecimento, como o Eduardo disse aqui, e o conhecimento nós temos aqui na Docton TV, em toda a rede de ensino Docton, como a mola mestre da construção da sociedade, de uma sociedade mais justa. Mas eu quero perguntar aqui para o Cláudio como é viajar ao lado do Eduardo, qual a satisfação de ter o Eduardo por perto, chegar em Caratinga e ver que ele tem grandes amigos, Cláudio? Bom, para mim foi um prazer receber esse convite para o lançamento do 4º volume do Obreiros do Conhecimento e também conhecer Caratinga e, como o Ranieri bem disse, os amigos do Eduardo. Viajar com o Eduardo é sempre uma surpresa. Eduardo é uma pessoa de um conhecimento tamanho, filho dessa cidade, uma pessoa que quando fala de Caratinga ele fala com orgulho, fala pelo Brasil inteiro, porque ele é o nosso grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. Tem supremacia da palavra e respeito ao Caratinga. Então, para mim, vir aqui, que sou morador do Triângulo Mineiro, sou de Uberlândia, está sendo um prazer e estar no seu programa mais ainda. Muito bem. Caratinga sempre está muito ligada às questões políticas e sociais. Nós costumamos dizer que o caratinguense é politizado mesmo, faz questão de participar das discussões, né? Mas antes de entrar no assunto específico aqui do livro, do trabalho da maçonaria, eu quero que o Eduardo fale um pouquinho de Caratinga. Você tem uma empresa sediada aqui, presta serviço nessa região e, além de grandes amigos, faz questão de manter negócios também aqui na região, né, Eduardo? Com certeza. A nossa empresa, a sede é aqui no Limoeiro, em Caratinga. Nós trabalhamos no setor de construção pesada e nós nunca perdemos essa identidade com a nossa cidade. Esse é um grande orgulho e é uma questão fechada nossa. A gente tem realmente aqui nós crescemos, aqui nós nos firmamos como uma empresa de um porte considerável e a gente tem esse lastro aqui. E isso é o maior orgulho nosso de sermos caratinguenses na origem. Tá certo. Bom, o assunto aqui, ele roda e vem para a política, e não tem jeito. E eu acredito na participação da maçonaria em grandes discussões políticas do país, e nunca partidária. Eu tenho observado, e o que a gente pode conhecer, um pouco do que a gente conhece sobre a maçonaria, não há uma necessidade de se discutir a religião,
Não há uma necessidade de se discutir um partido político, mas sim o que isso pode construir para a sociedade. É assim mesmo? A maçonaria participa das discussões políticas, e eu quero até citar um exemplo, aproveitar um pouco mais, conversando em Belo Horizonte com o presidente da Assembleia, entre as últimas, eu não vou me recordar agora, mas as últimas manifestações no país, e ele dizia da preocupação em discutir mais com a sociedade, porque tinha observado pessoas da maçonaria nos protestos. Então ele usou a expressão, inclusive, dizendo que a maçonaria estava nas ruas. Eu não sei qual a interpretação que os senhores podem fazer de uma visão política dessa, mas é isto mesmo que a maçonaria tem como pretensão, discutir não partidarismo, mas o que pode ser importante para a sociedade? É isso, Eduardo? A maçonaria é uma sociedade política por essência. E no formato atual da maçonaria, ela foi criada no iluminismo francês, com os grandes pensadores franceses, D'Alembert, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, todos eles e outros mais, ela se consolida como uma sociedade que busca o aprimoramento do ser humano, entende que nossa passagem aqui é relativamente curta, que nós estamos num processo de aprimoramento. E ela não tem nenhum princípio religioso a não ser acreditar em Deus como criador de tudo, e nessa parte ela é criacionista, e também acreditar que Deus nos delegou a capacidade de evoluir. Aí ela se torna evolucionista, que na época eram dois conceitos antagônicos, mas que nós na maçonaria entendemos como dois conceitos complementares. E na questão política, realmente houve muito envolvimento de maçons, não da maçonaria nos protestos, que a maçonaria não vai em praça pública. A maçonaria ela é fechada, ela não é uma sociedade secreta, ela é uma sociedade discreta e ela se encerra no seu próprio conhecimento em torno dos seus próprios propósitos e ideais. Mas a orientação, o maçom formado, que tem aquela orientação da democracia, do crescimento, e o primeiro pilar da maçonaria chama liberdade, igualdade e fraternidade. Então liberdade para nós é uma palavra muito forte. Se você pegar a Estátua da Liberdade que tem lá nos Estados Unidos, foram doados pelos franceses, inspirados nesse nosso projeto. E o próprio Estados Unidos da América foi criado nesse conceito com George Washington. O Capitólio é uma loja maçônica. Sim. Então, e aqui no Brasil também, se nós pensarmos, Zé Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca da independência, Duque de Caxias, e Rui Barbosa, o Senado brasileiro criado por Rui Barbosa foi criado dentro de uma loja maçônica. E a Lei Áurea teria sido realmente assinada por uma caneta de maçom? Ou isso é um mito? Eu assisti, é uma curiosidade, eu gostaria de perguntar quem conhece do assunto, por favor. Sim, Gonçalves Ledo fez uma intercessão junto à princesa Isabel na época, e ela se chamou Lei Áurea porque foi assinada com uma pena de ouro. Nós temos um exemplar dela, foram 3 penas de ouro. Está no Rio de Janeiro, é isso? E no Rio de Janeiro, no Palácio do Lavradio. E essas 3 penas de ouro ficou uma para a própria princesa, outra para o país e outra para a gente, com um brilhante cravejado. E ali era consolidado um trabalho que, quando nós começamos com a lei do ventre livre e depois com as alforrias dos negros. Nós comprávamos os negros como mercadoria em praça pública e dávamos a ele a liberdade naquela época. Tem histórias interessantes e filmes que retratam isso. Não vamos nos atentar tanto aos fatos históricos, até porque a atualidade nos requer uma atenção ainda maior, né, Eduardo? Eu quero aproveitar, você falou de coisas interessantes aqui, falou da história americana, e é possível ver em toda a história americana, nos grandes prédios, nos grandes monumentos, a presença da simbologia maçônica. Qual a importância, e depois eu gostaria que o Cláudio falasse, porque é uma questão pessoal, qual é a importância da simbologia, de tantas simbologias para o maçom? É uma questão pessoal, eu acredito. Não, a simbologia é muito tranquila. Qual que é o maior programa de computador que você tem hoje? É o Windows. E qual foi o grande avanço do Windows? Ele usa ícones. O que são ícones? Símbolos.
Então, se você pega um símbolo de uma impressora, você pode pegar na China, em qualquer língua, ele é o mesmo símbolo. Então, a linguagem simbólica ela é mais forte do que a nossa linguagem tradicional. Marketing? Sim. Marketing? Sim, sim. É? Não é só o marketing. Não, bom, no bom sentido do marketing. Ele tem uma estrutura muito maior. Vou te dar um exemplo. Okay. Se você pega um texto de Shakespeare, que não bravo comigo. Um dos maiores da literatura que nós temos ocidental, Shakespeare. Um texto de Shakespeare representa o pensamento exclusivo dele sobre um determinado assunto. O próprio Dan Brown, que você leu aí, o texto é dele. E essa linguagem é chamada linguagem fonética. O que é isso? Nós temos letras, símbolos que representam vogais e consoantes. Vogais e consoantes juntando representam sílabas. Sílabas se aglutinando representam palavras. E palavras se aglutinando representam frases. E frases se aglutinando representam um texto que traduz uma ideia. Você vê que é complicado o processo de criação da imagem. Agora, a linguagem simbólica. Se eu mostrar para você, por exemplo, uma arma atirando num símbolo vermelho, você vai entender que é uma guerra. Se eu mostrar uma pomba branca, você vai entender que é paz. E a leitura que se faz de uma imagem, ela deixa de ser do autor da imagem e passa a ser de quem está contemplando aquela imagem. Então, se eu mostrar para você uma pomba branca, você pode ter diversas interpretações um pouco mais livres do que a minha. Então, a liberdade do pensador em contemplar uma imagem, uma escrita, é como os orientais fazem. Os orientais não trabalham por fonemas, eles trabalham por ideogramas. A maçonaria buscou nisso desde o Egito Antigo. No Egito Antigo também os hieróglifos eram ideogramas, e essa linguagem de ideogramas que a Microsoft adotou no seu computador é tão forte porque ela ultrapassa as fronteiras da língua e da cultura. Eu acho que isso torna a maçonaria ainda mais instigante, ainda mais interessante em todos os seus aspectos. E eu quero aproveitar o Cláudio aqui também. Isso tem um pouco a ver, Cláudio, com não ser secreta, mas ser discreta. E dizer que com isso você tem uma comunicação diferenciada, talvez, digamos assim, Cláudio, seria isso? O Eduardo disse muito bem, você também repetiu aqui, nós não somos uma entidade secreta. Nós temos como objetivo cumprir nossas regras e normas, mas com discrição. Correto. Quando falamos, instiga muito a sociedade, você instiga a saber sobre segredo, sigilo, isso não existe. O que existe, como o Eduardo falou, e eu quero complementar aqui, nós somos uma instituição universal. Para sermos universal, nós precisamos realmente de termos uma ritualística, e essa ritualística, como existe numa igreja, primeira liturgia, segunda liturgia, é uma sequência lógica. Para alguns isso parece um segredo, não é, Eduardo? Então, o que nós convivemos? Só porque nós nos reunimos, nem sempre estamos de portas abertas, sessões algumas fechadas, existe esse estigma na sociedade. Mas, por outro lado, nós temos várias sessões abertas, né? Sessões magnas, que alguns chamavam de sessões brancas, que são totalmente abertas ao público. Então, para nós, não é interessante que a população tenha essa ideia de que nós somos diferentes, correto, que nós somos fechados. Correto. Toda pessoa que galga ingressar na ordem tem o direito disso, passando por um processo, uma sindicância, e serão todos bem-vindos. É o nosso intuito de que a sociedade esteja presente na maçonaria e a maçonaria presente na sociedade. Tá certo. E interessante dizer que o trabalho desenvolvido pela maçonaria em prol da sociedade, em prol da construção da sociedade, o Eduardo falou historicamente aqui da participação na política. Eu acho que é isso que é o mais importante, é isso realmente que contribui, né, que traz uma participação para a sociedade. Mas você falava das questões históricas políticas, e já me fizeram um sinal aqui que nós precisamos fazer um intervalo, mas nós vamos falar também da participação, e muito importante falar da participação da sociedade neste momento político que o país vive, no momento de se rediscutir a ética política e a participação da sociedade na política. Eu acompanhei, quero dividir com o Eduardo aqui também, da importância de termos pessoas que
comprometidas realmente com a política, porque muito se fala sobre política, Cláudio e Eduardo, de corrupção, e isso assusta um pouco a sociedade, e os homens de bem ou bem intencionados acabam se isentando deste assunto, e eu acho que a solução não é nesse caminho. Nós temos que fazer um intervalo, vamos fazer um intervalo curto e voltamos aqui com o Eduardo. Temos mais convidados aqui, vamos falar também do lançamento do livro, mas eu faço mais um bloco aqui com o Eduardo e a gente volta já já aqui no Painel Político. Muito bem, estamos de volta com o Painel Político aqui pela Docton TV. Nós estamos conversando aqui hoje com o Eduardo Teixeira. Eduardo Teixeira, que além de caratinguense, é grão-mestre do Oriente do Brasil, de Minas Gerais. E agora está conosco aqui também o Amintas de Araújo Xavier. Doutor Amintas, muito obrigado. É grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil. E o Eduardo dizia com grandes pretensões e uma participação importante em toda a organização da maçonaria, né, Amintas? Muito bem. Inicialmente, meu caro Ranieri, quero agradecer a oportunidade da Docton TV, né, que abriu espaço para conversarmos aqui de uma maneira informal sobre a maçonaria. Isso é muito importante porque ajuda a quebrarmos determinados mitos a respeito da nossa instituição. Tá certo. Bom, Eduardo, falávamos aqui da participação da maçonaria nas discussões políticas, né? O Amintas acompanhava aqui nos estúdios, e você dizia de um trabalho específico proposto, de um projeto específico proposto agora para a maçonaria, para discutir as políticas locais, inclusive, não é isso? Essa é a proposta? Ele se chama Escola de Política Cidadã. Nós estimulamos e incentivamos a política cidadã. O que é a política cidadã? O maçom é formado e compelido a participar de todas as questões sociais, as APAES, as associações culturais, a Câmara de Vereadores, a política local, independente de qualquer partido, nós não somos partidários, mas ele está ali para se afirmar e reafirmar como cidadão. E agora, hoje nós estamos vendo que o sistema de comunicação coloca em tempo real aí as questões políticas de uma forma desnudada, e nós estamos assistindo de uma certa forma assustados, o que pode ser assustado para muitos, mas para quem conhece das questões políticas sabe que desde que o país se tornou país, essas questões de corrupção, de nepotismo e de autoritarismo, isso transcende a nossa época. O que está acontecendo hoje é que a gente está vendo que a informação põe isso de uma forma mais clara. Se antes isso era mais restrito, hoje é público. Público em tempo real. É o Google, vamos dizer, a sociedade Google está aí hoje. Hoje nós temos as coisas em tempo real. E isso vai forçar, com certeza, a uma quebra de paradigmas. Se vocês observarem a política no Brasil, é uma capitania hereditária. É de pai para filho. Ela não é representativamente popular como deveria ser. E acredito que a informação vai quebrar isso aí sim, porque hoje a democratização ao acesso de meios de informação é o que nós fizemos no passado na maçonaria, quando Gutenberg descobriu a prensa e que o conhecimento era todo enclausurado em pouquíssimos nobres e pouquíssimos clérigos. Com a prensa veio os livros e foi uma revolução. E hoje, com a internet, nós vamos dizer o seguinte: o conhecimento vai ser público e é uma ferramenta muito boa a aceitar o cidadão. A corrupção que nós vemos hoje, ela não é uma causa, é uma consequência. E ela é uma consequência de quê? Do nosso descompromisso político, do nosso desconhecimento político e do nosso, vamos dizer, omissão política. E o maçom não pode ser omisso, nem desconhecer, nem deixar de ter compromisso com a comunidade. É esse que vai ser o nosso norte nesses debates que nós vamos abrir em todas as lojas do nosso estado e vamos ampliar isso para todas as lojas maçônicas no Brasil. Tá certo. Eduardo, eu assisti a um vídeo, um depoimento de um maçom, dizendo da participação, falando sobre a participação, e ele dizia, esse vídeo é velho, os dados podem não ser atuais,
mas ele diz de possíveis 80 deputados maçons, irmãos maçons, que não, e não por isso existe uma bancada, não existe uma bancada maçom, apesar de ter um número. E ele dizia, e talvez fazendo uma crítica, uma autocrítica, de que ao invés de escolhermos, aí ele fala como maçom, de escolher os homens mais comprometidos de dentro da maçonaria e transformá-los em políticos, muitas das vezes a maçonaria aceitou pessoas já políticas. E o que ele quis dizer com isso especificamente, eu gostaria, você não assistiu, mas eu gostaria de que você tentasse me ajudar nessa interpretação, seria com a participação de irmãos maçons realmente como candidatos, como políticos, ou apenas participando dessas discussões? Você consegue compreender? Eu não sei se eu consegui te explicar, mas a preocupação desse irmão seu, no sentido de que é necessário escolher os melhores homens da maçonaria para aí sim ter uma representatividade. É isso mesmo, meu caro? Não, a representatividade é plural, ela não é singular. Então, se ela é plural, pode ser o melhor, o pior, o mais ou menos, o mais inteligente, o menos inteligente. O importante é que ela seja representativa da comunidade. O político nada mais é do que um retrato 3x4 da comunidade que o elegeu. A maçonaria forma a pessoa, não o político. Então ela não tem uma hegemonia de bloco, igual tem o bloco evangélico, o bloco isso, o bloco aquilo, o bloco que apoia isso, porque isso aí já não é plural, isso é singular. Nós participamos de todos. O vice-presidente da República, Michel Temer, é maçom, para você ter uma ideia. E a gente tem essa capilaridade e respeitamos todas as tendências, todos os pontos de vista, e o que nós defendemos é a participação cidadã. O cidadão tem que participar das decisões políticas que dizem respeito ao engrandecimento da sua comunidade e do seu país. Não em bloco, porque o bloco deixaria de ser plural. Tá certo. Bom, deixando um pouco o assunto político e aproveitando um pouco mais aqui, doutor Amidas, e falando sobre a organização política democrática da maçonaria, que é um exemplo. O Eduardo falava, né, em off aqui, que a maçonaria se coloca como uma democracia e se organiza realmente como uma democracia. E como se dá essa organização, Amidas? Você que tem, né, uma participação importante, né? A formatação político-institucional do Grande Oriente do Brasil é uma formatação análoga à da República Federativa do Brasil. É constituída dos 3 poderes, no âmbito federal e nos âmbitos dos estados. Com uma diferença que o nosso parlamento federal é unicameral, enquanto que a República Federativa do Brasil é bicameral. Então nós temos o grão-mestre geral, seria o presidente da República, os seus secretários gerais, os ministros, etc., etc., o Supremo Tribunal Federal, maçônico, o Superior Tribunal também de Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral, enfim, a mesma característica transferindo-se para os estados. De forma que o modus operandi do Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Sul, é o mesmíssimo do Amazonas, de Minas Gerais, do Acre. Correto. Acho que tem um assunto aqui que eu posso dividir com os dois, mas vou começar novamente com o Eduardo, que é a questão da ciência. Nós estamos diante de uma descoberta aí fantástica, aliás, muito se falou, pouco se entendeu sobre as ondas gravitacionais, né? E a gente observa que a ciência está muito empolgada porque acredita-se num novo momento de desenvolvimento da nossa ciência e assim por diante. E nós sabemos, e é notório, a participação da maçonaria na construção dos estudos científicos, e aí se formos buscar lá o Illuminati, voltando a Dan Brown, a gente vai falar sobre casos específicos da participação da maçonaria na construção da ciência, e eu gostaria da opinião de vocês, até uma opinião particular. Nós estamos mesmo diante de um novo momento, de uma nova fase da ciência da humanidade, Eduardo? Na verdade, a ciência não pode ser dividida em momentos, ela é uma operação contínua. O que nós estamos observando hoje é um avanço tão grande das conquistas e do conhecimento que antes nós levávamos aí 100, 200 anos para fechar um determinado ciclo. Hoje, às vezes, amanhece de um jeito e anoitece de outro. A maçonaria trabalhou na criação da Escola de Sagres, que permitiu as grandes navegações. Vocês veem nas caravelas a nossa cruz templária.
A maçonaria trabalhou na Real Sociedade Inglesa de Cultura, de Conhecimento, de Pesquisa e de Ciência, Academia de Ciência. Charles Darwin também foi um artífice nisso. E a gente participa como sociedade de conhecimento nisso tudo que existe aí. E o que a gente pode observar nessas questões de campos gravitacionais, de novas energias, existe aí uma energia de um sistema muito grande que pode ser aproveitada. Hoje nós vamos começar a aproveitar a energia solar e outras energias que existem. Então essas transformações fazem parte exatamente da evolução da sociedade. E a gente acredita que isso aí não é um tempo, não é um marco, isso é contínuo. E Deus, quando fez o homem, nós acreditamos, e é o que está escrito na Bíblia, que Deus o fez à sua imagem e semelhança. Então Deus, entre todos os animais e entre todas as suas criações, privilegiou o homem com a sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos um pedaço dele aqui na Terra e temos um papel. O homem faz planos, o homem planeja, mas quem determina é Deus. E nós acreditamos que os caminhos do homem, dado e traçado por Deus, que nós chamamos o grande arquiteto do universo, são claros rumo à criação seguida da evolução. Tá certo. Amintas, a sociedade maçônica fica animada com essas novas descobertas e acreditando que o ideal de desenvolvimento científico da maçonaria está caminhando assim, Amintas? O preâmbulo da nossa Constituição Federal, que inclusive esta nossa Constituição é registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas em Brasília, então é um texto público, diz que um dos compromissos do maçom é a investigação constante da verdade. Então isso impõe uma responsabilidade a nós também de dissociarmos determinadas veiculações sensacionalistas que podem, às vezes, divorciar dos textos eminentemente científicos, né? Então, daí para haver uma comparação com o filme De Volta ao Futuro, etc., tem uma diferença muito grande. Há que se caminhar um pouco mais para que a opinião pública tenha um retrato fiel daquilo que a ciência está desvendando. E aquilo que é atribuído, inclusive, a um anúncio feito há 100 anos atrás a Albert Einstein. Então, como diríamos aqui, vamos devagar com Andor. Exatamente, e interessante, quando eu comecei dizendo que pouco se entendeu, é porque realmente eu assisti algumas reportagens falando o que o Amintas disse de possibilidades de viagem no tempo, e nós estamos muito fora disso. Eu acho que o mais importante e interessante dizer que a maçonaria está sempre observando o que é realmente verdade, o que é realmente fato. Bom, vamos fazer um intervalo curto, temos ainda um bloco aqui, pedindo licença aos nossos telespectadores para invadir um pouco mais a nossa programação. Afinal de contas, nós estamos conversando hoje aqui com o Eduardo Teixeira. Amintas, obrigado, e nós vamos receber o Roberto Ligeiro e falar um pouco mais sobre a programação de hoje na Loja Maçônica aqui em Caratinga. Bom, vamos fazer um intervalo curto, voltamos já já com o painel político aqui pela Docton TV. Estamos de volta com o painel político nesta segunda-feira e nós conversamos aqui com o Eduardo Teixeira, que está em Caratinga, está conosco também aqui o Amintas de Araújo Xavier, porque há motivo do lançamento do livro em Caratinga, do livro Obreiros do Conhecimento. O evento vai acontecer na UNEC e quem vai falar para nós um pouco sobre o evento é o venerável mestre da loja Obreiros de Caratinga, o Roberto Ligeiro, é aqui de Caratinga, já é um grande amigo da sociedade Caratinga, eu tenho a satisfação de encontrar sempre com ele na rua. E, Roberto, o evento acontece nesta segunda-feira. Para quem está nos assistindo na segunda-feira, o programa vai ser reprisado durante a semana, mas o evento está programado para hoje às 19h30, não é isso? Exatamente, na UNEC, às 19h30, estaremos recebendo nossos convidados no 4º volume do Obreiros do Conhecimento, uma literatura maçônica da maior importância, com 32 textos escritos por 29 coautores, né? Inclusive a nossa sobrinha Maiara, ela já participa também com a gente, é filha de um maçom e irmã de um maçom. Então isso muito nos alegra para mostrar à sociedade que a sociedade tem representantes em todas as áreas, e a maçonaria não se faz advogada, ela também mostra a sua cara quando necessária
para as coisas filantrópicas e ao bem da sociedade. Tá certo. E é interessante dizermos, inclusive, como Caratinga se desponta na arte, na política, na maçonaria também. O Eduardo é um exemplo disso. Salvo engano, o Dr. Geraldo Lins também ocupa cargo importante na maçonaria. Então, Caratinga está bem representado dentro da maçonaria, assim, em todo o Brasil, Roberto? Olha, para nós de Caratinga é uma satisfação termos o nosso grão-mestre Eduardo Teixeira de Rezende nos representando. E no grão-mestrado do Eduardo, existem vários caratinguenses convidados que participam e trabalham dioturnamente pelo engrandecimento. Nosso irmão Amidas, aqui também, foi o grão-mestre e hoje também presta seu serviço com muito respeito, com muito carinho, e realmente é uma alegria muito grande para nós, da loja Maçônica Obreiro de Caratinga, estar recebendo esses irmãos aqui hoje. E o nosso irmão Amintas, ele vai ser homenageado na literatura, um trabalho muito bem feito pelos irmãos, homenageando aquele que realmente representa muito para nós, como irmão e como amigo. Temos o prazer de ser amigo do Amintas há muitos anos, e isso nos deixa muito satisfeitos de estar aqui hoje, na Docton TV, ao lado de um grande maçom, de um grande amigo, de um grande homem. Tá Isso certo. nos engrandece muito a nós aqui de Caratinga. Correto. Amitas, a gente fala da literatura maçônica, que é sim muito rica, até porque é pautada no conhecimento, como você defendeu no bloco anterior aqui, mas é uma literatura aberta ao público comum, ou que chama a atenção realmente do público comum, ou se restringe realmente ao meio maçom? Vamos voltar à introdução da Constituição do Grande Oriente do Brasil. Correto. Também ali há um compromisso da maçonaria de trabalhar pelo engrandecimento, pelo crescimento espiritual, moral e intelectual da humanidade. E a leitura, sem dúvida, é o melhor caminho para o aumento do conhecimento. De forma que existe, sim, na literatura, na bibliografia maçônica, aquela bibliografia direcionada mais para maçons e a bibliografia que também pode ser compartilhada pelo público. Por que isso? Porque nós temos na maçonaria o ramo do simbolismo, não é? E temos o ramo do filosofismo. Então esses dois ramos são afetos mais ao conhecimento do maçom iniciado, mas absolutamente não veta aos demais que não pertencem à maçonaria diversos textos de esclarecimentos maçônicos. Nós estamos falando aqui sobre a estrutura da maçonaria e nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu gostaria de aproveitar um pouco mais o conhecimento do Amitas. Como a maçonaria hoje se preocupa e lida, não hoje, mas historicamente também, estou citando hoje porque nós observamos a participação do jovem, por exemplo, com mais efetividade nos assuntos da maçonaria. E como também se dá a participação da mulher na organização maçônica, Amitas, por favor. Pois não. Embora a mulher não possa ser iniciada na maçonaria dita regular, há sim um segmento maçônico não reconhecido que admite a iniciação feminina. Tudo bem. Mas dentro da maçonaria dita regular, a mulher tem um papel importantíssimo. Haja vista que se tivermos o melhor dos candidatos, mas se houver um veto da sua esposa ou da sua mãe, se ele for solteiro, ele não é aceito. Por que isso aí? É o respeito à mulher, à esposa, à mãe, que são, na realidade, o esteio da família. E, dentro do contexto maçônico, nós temos no Grande Oriente do Brasil, desde 1967, foi criado na Constituição de 1967, a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Ela tem a instituição no âmbito federal e em cada estado nós temos uma presidente estadual. Então, esta fraternidade feminina estadual coordena as ações das fraternidades femininas de nossas lojas. E a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul é, sim, o braço direito das ações sociais da maçonaria do Grande Oriente do Brasil.
Muito bem. O jovem também tem uma participação. Como fica a participação do jovem? Nós sabemos de algumas organizações, mas por favor. Com certeza. Nós temos diversas entidades paramaçônicas juvenis, né? Arco-Íris, Ordem Internacional de Filhos de Jó, Demolei, APJ, Ação Paramaçônica Juvenil. Então, são 4 entidades paramaçônicas para meninos, meninas e alguns são mistos também, sempre com aquela preocupação, que é chover no molhado, dizer que o jovem de hoje é o nosso dirigente de amanhã, seja um menino, seja menina. Então, preocupado com isso, a maçonaria tem um trabalho voltado a essas 4 entidades paramaçônicas juvenis. Nós ficamos muito satisfeitos até com a presença de vocês, nos preocupamos aqui muito, eu particularmente, em ser o mediador desse assunto que, como eu disse, é muito interessante e exige realmente conhecimento. Agradecendo aqui ao Roberto Ligeiro, deixando o convite, esteve conosco também aqui o Amintas de Araújo Xavier, que é grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil. Amintas, suas considerações, obrigado pela presença. Só uma retificação, grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. Ok, só isso aí. Perfeitamente. Não, reitero aqui os meus agradecimentos a você, caro Ranieri, e a Docton TV pelo espaço que foi aberto para nós aqui nos manifestarmos sobre a maçonaria, que é a nossa vida. Muito bem. E nós acreditamos muito no trabalho da maçonaria, na construção dessa sociedade. Quem observa e tem um certo conhecimento sobre o trabalho de vocês sabe a importância que ele tem para a sociedade. Nós estivemos aqui também com muita satisfação com o Eduardo Teixeira de Rezende, que é grão-mestre do Grande Oriente do Brasil também, em Minas Gerais, e também o Cláudio William Alves, que é grão-mestre e adjunto do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. O Eduardo Teixeira é um grande querido caratinguense, nos contribuiu muito com a sua participação aqui no painel político de hoje e nós agradecemos a sua companhia aqui pela Docton TV. Continue com a nossa programação e a reprise do programa durante a semana. Acompanhe também as nossas notícias no facebook.com/DoctonTV. Grande abraço e até a próxima.